Atos capítulo 27, nós vamos ler do versículo 30 ao 32. Eu gosto de falar para esse público que sai de casa debaixo de chuva para ir à igreja, para congregar, porque Deus recompensa expectativa e fidelidade. Deus recompensa a fé. Então eu queria te abençoar agora em nome de Jesus. Atos 27, versículo 30. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus. Diz assim lá: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto, com a desculpa, pretendendo lançar âncoras da proa. O texto diz aqui, o pretexto que eles usaram era que eles iam lançar a âncora, mas na verdade eles estavam lançando os botes ou os barcos salva-vidas. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Eu quero parar aqui um minutinho no versículo de número 32, que diz assim: com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Deixe-me orar mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra e nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, pronta, Senhor, para separar juntas e medulas, pronta, Senhor, para mostrar aquilo que somos de fato, porque nós não lemos a Bíblia que nos lê. A tua palavra revela quem somos, ela nos abre, Senhor, ela nos divide, juntas e medulas, se for o caso. Fale conosco como nunca antes, Espírito de Deus vivo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. O texto diz que os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas. Eu estava pensando recentemente sobre o plano B. As pessoas hoje desistem precocemente porque elas já planejaram um plano B antes de começarem o plano A. Eu vou falar aqui de uma coisa que é bem sistemática no mundo de hoje. É crítico. Algumas pessoas, elas não concluem, elas não conseguem chegar no final porque elas desistem. Por que elas desistem? Porque elas pensam num plano B antes de começar um plano A. Talvez você começou alguma coisa como plano A já pensando no plano B. E se não der certo? E se não funcionar? Qual que é o plano B? Existe uma geração de desistentes. E algumas coisas, irmãos, mudam em nossa relação com Deus quando nós estamos dentro de um barco ou um navio e acontece uma grande tempestade enquanto estamos neste ambiente. Porque as tempestades não são para nos matar, as tempestades são para nos melhorar, para nos capacitar, para nos forjar. Há quem diga que são as grandes tempestades que forjam ou formam os grandes marinheiros, sim ou não? Já ouviu essa história? Não é assim? Exatamente, mar calmo ou céu de brigadeiro não formará bons pilotos. Porque se eu não enfrentar adversidades, nós nunca vamos ser capacitados para avançar do nível, o nível do marasmo, o nível da calmaria, o nível de ter uma experiência de milagre com Deus, o nível de ter uma experiência pessoal, sabe? Pessoal, dentro do barco, não fora do barco. O problema não estava dentro do barco, o problema estava fora do barco. E aquelas pessoas, a Bíblia diz aqui no livro de Atos capítulo 27, que os marinheiros, eles começaram a usar de pretexto, eles começaram a pretender, eles começaram a
arquitetar uma forma de fugirem do barco e largar aquele tanto de soldados lá. Eram mais de 300 homens que estavam lá dentro, e os marinheiros, os homens que deveriam liderar, eles estavam planejando fugir, e eles lançaram um barco salva-vidas, e de repente o apóstolo Paulo diz: se estes homens fugirem, se estes homens não permanecerem no barco, todo mundo vai morrer, inclusive eles. Você tem que entender, eu preciso entender que muitas vezes nós, para tentarmos salvar a nossa própria vida, nós nos lançamos exatamente dentro do problema, porque o mar estava terrível, o barco era o lugar de segurança, o barco que era o lugar das pessoas permanecerem, mas os marinheiros, naquele momento de medo, de tensão, de insegurança, de incredulidade, eles pegaram botes salva-vidas que são muito menores do que o navio. Eles lançaram naquele mar, no meio daquela tempestade, e eles estavam planejando se salvarem, quando na verdade eles iam cometer um suicídio triplamente qualificado, porque muitas vezes, tentando salvar a si mesmo, você acaba se lançando dentro de um grande abismo, ou dentro do problema que você estava tentando fugir dele. Quantos estão comigo? Falam amém. Aí eu fiquei lembrando da história de um homem chamado Elias Graves Otis. Tem a foto dele ali, o senhor Elias, famoso Otis. Ele inventou um dispositivo de segurança em 1852, que virou o mundo de cabeça para baixo, porque até então as pessoas não conheciam prédios que tinham mais de 5 andares. As pessoas nesta época, nesta década, não conheciam prédios que tinham mais de 5 andares. E o senhor Otis, ele inventou o elevador, mas as pessoas não tinham coragem de subir ou descer de elevador. E um dia, este homem fez uma exibição pública. Ele subiu numa altura de aproximadamente 5 andares de um prédio, para mostrar para a população que aquele dispositivo que ele tinha acabado de criar, aquela catraca que engrenava caso a corda do elevador arrebentasse, caso acontecesse algum incidente com o cabo de aço do elevador, alguma coisa ia acontecer, que aquele elevador fosse estar em segurança, ou as pessoas que estivessem dentro do elevador fossem estar em segurança. E o que ele fez? Ele sobe numa plataforma, as pessoas ficam assistindo, temerosas, e de repente ele dá um grito bem alto naquela praça. Otis diz: cortem a corda. O que ele disse? Cortem a corda. Ele diz: corte a corda. As pessoas colocaram a mão na cabeça talvez, e alguém cortou a corda principal daquele elevador, ou aquela plataforma que simbolizava um elevador, e as pessoas viraram o rosto para não ver aquele homem se espatifando no chão, mas de repente ele exclama em alta voz: está tudo certo, eu estou em segurança, não aconteceu absolutamente nada, porque o sistema funciona, existe segurança, pode confiar, eu estou bem. Aquele homem, depois de gritar corte a corda, ele provou para o mundo que era seguro subir ou descer de elevador, que as pessoas não poderiam ou não precisariam mais de ficar inseguras. Aí a partir disso começou a se criar prédios de 6 andares, de 7 andares, e prédios maiores exigiam avenidas maiores. Avenidas maiores criaram cidades maiores, e hoje em dia em Nova York existem mais do que 58 mil elevadores, mais do que 58 mil elevadores só na cidade de Nova York. E basicamente por ano eles fazem 11 bilhões de viagens, subindo e descendo os maiores arranha-céus do mundo. O homem que criou um sistema de segurança e gritou corte a corda, ele deu origem aos arranha-céus que nós vemos hoje. Se você pode chegar no 55º andar numa forma muito veloz,
sem ter que subir escadas, sem ter que se cansar tanto, com a possibilidade de chegar com muito mais rapidez ao seu destino, é porque um dia um homem que qualquer prédio que você hoje, pode ser que tenha o nome dele no elevador, que é Otis, ele gritou um dia: corte a corda. Daí vieram mais prédios, daí as metrópoles do mundo nasceram, porque as pessoas conseguiam ocupar mais espaço em menos espaço, porque a cidade começou a crescer para cima. Por que eu estou te contando essa história? Porque foi exatamente isso que aconteceu no texto que eu acabei de ler. Eu disse que uma geração de desistentes, eles desistem porque já começam com um plano B na cabeça. Enquanto você pensar, querido, que um plano B pode te salvar, você nunca vai saber aonde o plano A realmente iria te levar. Eu vou repetir isso porque é uma declaração muito poderosa. Enquanto nós pensarmos que um plano B pode nos salvar a qualquer momento, nós nunca vamos saber onde o plano A realmente iria nos levar. As pessoas não se esforçam tanto no plano A por isso, porque ela já tem um plano B. E se você só tiver o plano A? E se eu não tiver um plano B? Talvez eu vá me esforçar muito mais. Foi isso que o Otis fez. Ele mandou cortar a corda, comprometendo a sua própria vida, porque se eu vou morrer no plano A. Se eu for morrer, eu sei que eu vou para o céu, eu vou morrer dando glória a Deus, porque Deus é um Deus de plano A, irmãos. Deus não é Deus de plano B, pode ter milhares de plano B, mas plano A existe só um plano A, e Deus que estabeleceu o plano A para a sua vida. Mas existe uma geração hoje que ela é treinada para criar planos B. Existe um plano B no navio da igreja, existe um plano B no navio da família, existe um plano B no navio do ministério, no navio do chamado, e as pessoas entram no plano A do propósito, já com uma ideia do plano B. Se o propósito não der certo, o que eu vou fazer no pós-prósito? Querido, querida, presta atenção, não existe plano B. É melhor você que está me ouvindo aqui online tomar uma decisão essa noite de dizer: corte a corda, porque eu não tenho um plano B. Se aquele homem chamado Otis tivesse um plano A que falhasse, não teríamos elevadores hoje, não teríamos prédios tão altos hoje, as pessoas não poderiam chegar num nível tão alto. Talvez você não tenha chegado num nível tão alto, talvez você não tenha subido de nível da forma que Deus gostaria, porque você é cheio de plano B, cheio de contatinhos, cheio de situações que podem suprir você de alguma forma. E nós precisamos aprender, tomar uma decisão aqui hoje à noite, de cortar a corda. Eles fizeram na surdina, os marinheiros ali. Eles lançaram o barco salva-vidas e iam vazar, igual muita gente faz, igual muitas pessoas fazem do projeto que Deus tem para a vida delas. Grandes homens na Bíblia foram provados com um plano B. Alguns abraçaram isso. E se você sair do barco, querido, você vai morrer. Aqui no plano A você está mais seguro do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra localidade. Eu queria trazer esse alerta para você aqui, porque o apóstolo Paulo, ele disse para aqueles homens que durante 14 dias, o próprio anjo do Senhor falou com ele. Eles estavam de jejum por 14 dias, e Deus falou com ele que ninguém ia sofrer mal algum, se permanecessem todos dentro do navio. Mas sabe o que vemos hoje? Pessoas com o pé no barco ou no navio e com o pé no bote salva-vidas. Pessoas com o pé no navio do evangelho e com o pé no navio do mundanismo. Com o pé no navio da santidade, com o pé no navio da promiscuidade. Com o pé no navio do cristianismo e com o pé no bote salva-vidas do comunismo. Alguém perguntou: pastor, você vai votar em quem? Eu falei: existe um plano B? Só tem um plano, irmão. Não tem outra opção.
Mas existe uma sociedade que, enquanto ela pensa num possível plano B, ela não se esforça tanto em função do plano A. É um pé na vida e outro na morte. A Bíblia diz que Elias, ele enfrentou aqueles profetas lá no vale do Armagedon, e daqui a pouco Jezabel manda uma mensagem para ele. Ela não foi até ele, ela não chegou perto dele, ela mandou uma mensagem para ele. E aquele homem, tentando salvar a sua própria vida, ele caminhou em direção a um suicídio. Nós não podemos optar por um plano B, porque as pessoas são assim hoje. Eu vou casar, se não der certo eu separo. Eu vou para aquela igreja, se não der certo eu mudo. Vou começar no ministério, se eu não gostar eu saio. Eu vou começar com esse projeto de trabalho, de negócio. Se não funcionar, se não der certo, se a tempestade começar a apertar, se ficar mais do que 2 dias difíceis, porque aqui eles já estavam em uma sequência de 2 semanas praticamente, em dias difíceis de tempestade, de luta, de quase o barco afundar, e de repente os próprios marinheiros começaram a conspirar de fugir e deixar aqueles homens lá sozinhos. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, se vocês fizerem isso, disse aos soldados, se vocês permitirem que alguém fuja, que alguém saia, todo mundo vai morrer. Por isso existem famílias acabando, por isso existem empregos, por isso existem empresas, por isso existem ministérios acabando, porque as pessoas começam ouvindo o plano A de Deus, mas ela já tem no coração uma influência do mundanismo, uma influência da faculdade, do marxismo, uma influência da mídia que engana e coloca um plano B diante das pessoas, e elas já começam as coisas com um plano B. Por isso elas nunca saberão qual seria de fato o resultado do plano A. E eu estou aqui para te falar essa noite, querido, eu não tenho um plano B. Eu cortei a corda, eu decidi cortar a corda. Eu não tenho uma corda. Eu creio que eu estou no lugar de segurança. Eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus, porque muitas vezes esse plano B é um oferecimento das organizações Satanás. As organizações diabólicas as organizações diabólicas vêm e fazem um plano B para você. Você filma isso, por favor, que eu vou repetir. Faz um stories aí. Muitas vezes o plano B é um oferecimento das organizações Satanás, diabólicas. Mas muitas vezes o plano B é uma criação da sua própria carnalidade, da sua própria mentalidade. Mas muitas vezes o plano B é só porque é o caminho mais fácil, só porque você vai gastar menos, só porque você vai ter que se dedicar menos, só porque isso não vai comprometer o seu dinheiro, só porque isso não vai comprometer aquilo que você realmente tem que fazer, porque no plano B as coisas são muito mais fáceis, são muito mais práticas. Hoje eu fico com uma, amanhã eu fico com outra. Um dia um rapaz estava ostentando que ele tem um monte de mulheres. Eu falei: cara, ter um monte de mulheres é fácil, difícil é você conseguir manter uma. Eu duvido que você consegue manter uma, porque manter um monte é fácil, visitar um monte de igreja é fácil. Eu quero ver você servir em uma igreja. Gostar de um monte de pastor é fácil. Quero ver você servir no ministério de um durante um tempo determinado que Deus determinou. Mas existe uma geração, presta atenção, que ela começa no plano A, já pensando: se não der certo, eu tenho um plano B. Mas nós temos que tomar uma decisão, como Jesus tomou. Jesus olhou para os lados e disse: Senhor, Pai, Abba, poderia ter um plano B. Se eu não quisesse beber deste cálice, porque eu sei que vai ser difícil, contudo, que seja feita a sua vontade, que é o plano A, e não a minha, que é o plano B. A Bíblia é cheia de exemplos.
Nós precisamos planejar, irmãos, permanecer e cortar essa corda. Cortar a corda do bote salva emoção, do bote salva momento, do bote salva momento financeiro que eu estou vivendo, o bote que salva a carência emocional, física, sexual que eu estou passando, o bote que salva a minha razão, se eu tenho ela. Está na hora de nós tomarmos uma decisão de cortar essa corda. A corda do raio do final de semana, da boate, do evento, do descanso, porque esta corda pode ser a ponte que vai te levar para o bote salva-vidas, que na verdade não vai salvar a sua vida. Na verdade, a Bíblia diz que quem pensa estar salvando a vida, está perdendo a vida. Porque quem perde a vida, que ganha a vida. Se for para eu morrer, eu vou morrer dentro do plano A. Porque existe um plano de salvação. Existe um plano que não falha. Deus é o Deus que não falha. Ele nunca falhou. O plano B é a tentação. E não cortar a corda vai te levar direto para o inferno. O plano B é tentação. Está sendo tentado agora? É o plano B. Talvez você tenha que ir no seu celular e apagar o plano B. Manda embora. Exclui. Bloqueia. Distancia destas pessoas. Desconecte-se destes planos B que estão por aí, porque, como eu disse no início, plano B pode ser mais de uma centena. Você pode chamar mais de uma centena de opções de um plano B. Porque eu conheço pessoas que começaram a vida e decidiram viver uma vida de plano B. Todos os dias elas mudam de um B para outro B, quando elas deveriam estar dentro do plano A. Está na hora de nós subirmos rápido. Deus quer nos levar para um nível altíssimo, irmãos. Você não vai precisar pegar a escada. Você vai subir como águias, a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão alto, lá no cume do monte. Eles vão subir correndo e não vão se cansar. Mantenha-se firme dentro do plano A, porque não existe plano B seguro. Não existe plano B seguro. O divórcio é um plano B. Um relacionamento fora do padrão cristão, bíblico, da ideologia de Gênesis é um plano B para a sociedade. Corrupção é um plano B. Você não pode pensar que um plano B vai te salvar, porque não vai. Somente o plano A vai nos levar para o céu. Somente o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, de propósito, de ministério, de cumprimento de chamado, pode te levar. Não importa o que esteja acontecendo fora do barco. Não importa se o barco esteja balançando. A questão é quem está no barco junto comigo. Quem está no barco junto comigo, dentro do barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E eu estou tranquilo. Se afundar, eu afundo com Ele, irmão. Se morrer, eu morro com Ele, porque Ele disse: quem morre comigo, ressuscita comigo. Quem é crucificado comigo, será coroado junto comigo. As pessoas hoje buscam plano B para serem honradas, quando não existe plano B para a honra, só existe plano A para a honra. Jesus disse para aquelas mães preocupadas com seus filhos, pensando num plano B para que eles fossem bem colocados no céu. Elas disseram: Senhor, quando o Senhor chegar lá, arruma uma vaguinha para o meu menino, arruma um bom espaço lá para o meu menino. Ela falou: Senhora, quem não for crucificado comigo, não será coroado comigo. Então está na hora de você tirar o pé deste bote salva-vidas. Está na hora de você cortar, porque foi isso que eles fizeram. O texto que eu li disse que eles foram lá e cortaram a corda, como Otis fez. Cortou a corda. Essa família se transformou em uma das famílias revolucionárias no mundo, porque um dia um homem em praça pública, ele disse: corte a corda. Você tem coragem de dizer hoje para você mesmo: eu vou cortar essa corda, eu vou cortar esse laço, eu vou cortar isso que está me dando como opção sair, fugir
daquilo que Deus me mandou permanecer, daquilo que Deus me mandou. Queridos, os cartórios nunca registraram índice de divórcio como nos dias de hoje. As pessoas colocaram como um plano B, antes do A, qualquer coisa que as atrapalhe no A, vá levá-las para um plano B, mas isso pode te levar para o inferno. Eu vou concluir essa mensagem lendo Ezequiel capítulo 8, versículo 16, que lá diz assim: Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Aqui é o profeta Ezequiel dizendo, no capítulo 8, no versículo 16, que o Senhor levou ele para dentro do pátio interno, para dentro da igreja, dentro do auditório, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens. Olha o que ele diz aqui: existia um grupo de pessoas no lugar certo com a postura errada. Existia um lugar com 25 pessoas estando na localidade certa, mas com comportamento errado. Por quê? O texto diz aqui que eles estavam com as costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Estes homens estavam dentro da igreja de costa para Deus e de frente para o Deus Sol. Eles estavam no lugar certo com a postura errada, olhando para o lugar errado. Talvez você esteja dentro do navio agora, olhando para o bote salva-vidas. Talvez você esteja dentro de um casamento agora, olhando para uma possibilidade de divórcio. Talvez você esteja longe de um ambiente de vício agora, olhando para esse bote salva-vida chamado drogas, bebidas. Talvez você esteja dentro do evangelho hoje, olhando para uma possibilidade de viver uma vida desigrejado. É isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz que Deus trouxe este homem, neste contexto terrível, para dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E tinha um grupo de crentes lá, de cristãos, que estavam no lugar certo, talvez tocando na equipe, talvez servindo, talvez pregando, talvez evangelizando, talvez dizendo aleluia dentro daquele barco, mas eles estavam fazendo isso ao Deus chamado Sol, não ao Deus Yahvé, porque eles estavam de costas para Deus, prostrados diante de um outro Deus. A qual Deus você tem se prostrado diante dele nos dias de hoje? Será que nós não estamos no lugar certo, no navio certo, prestando atenção na coisa errada? Será que nós não estamos de costas para Deus e adorando o nosso ego, adorando a nossa razão, adorando o dinheiro? Alguém disse para mim essa semana: pastor, eu estou trabalhando tanto que eu não estou nem conseguindo mais servir a Deus. Eu falei: foi isso que Faraó fez lá no Egito. Ele mandou aumentar o trabalho para que as pessoas não prestassem atenção naquilo que Deus estava falando. Existe uma distração, existe um bote salva-vidas chamado distração, entretenimento, curtição, vida boa. Existe uma distração no ar que tem feito pessoas desistirem, como um homem chamado Ló. Ló estava no lugar correto, olhando para o lado errado. Você sabe qual que é o maior problema de Ló? Eu vou falar isso e nós vamos orar. A Bíblia diz que Abraão diz para ele: pode escolher o lado, cara, pode escolher o plano. E Ló olhou para um lado. Eu fui nessa montanha que Ló levantou os seus olhos. Você vai lá comigo em nome de Jesus. Você vai ver de onde Ló olhou. Ele olhou para um ambiente verde, bonito, vistoso, perto de Sodoma e Gomorra. E aos poucos ele foi se aproximando daquele lugar, daquele inferno que aparentemente era conveniente, que aparentemente era mais fácil, porque Abraão foi para um outro lado, mas este outro lado era o lado chamado plano A. Mas o grande problema de Ló é o problema de muitos cristãos hoje. Ló andava com alguém que andava com Deus. Ló
ele estava conectado a uma pessoa, que esta pessoa sim estava conectada a Deus. E tem muitos cristãos hoje que estão conectados apenas a pessoas, as quais estas pessoas estão conectadas a Deus. E quando chega no momento decisivo, essas pessoas não tomam a decisão certa. Sabe por quê? Porque elas vão optar sempre por aquilo que o diabo oferece como plano B, por aquilo que na mente delas é um bom plano B, ou por aquilo que é simplesmente, aparentemente, o caminho mais fácil. Eu queria te fazer um convite, um desafio. Corte a corda. Corte a corda. E pode ficar tranquilo, porque a mão do Senhor está contigo. Eu tomei uma decisão, irmãos. Eu não tenho opção. Eu não tenho mais opção. Eu cortei a corda. E como o apóstolo Paulo disse, olhando com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e o consumador. Fala comigo, autor e consumador. Fala mais uma vez, autor e consumador. Fala comigo assim, Deus me deu fé para começar, e na mesma hora já depositou a fé para eu terminar o plano A, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Corte a corda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Tem uma geração com plano B. Tem uma geração com uma pasta de plano B. Se não funcionar, eu dou um jeito. Se não der certo, eu dou um jeito. Não, tem que dar certo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. Quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, deu tudo certo. Quando Jesus ressuscitou, porque ele sabia que no terceiro dia um elevador ia levá-lo até o mais alto nível que existe, até o céu, até a glória, irmãos. Existe um elevador preparado para as pessoas que disserem, corte a corda, porque você vai chegar lá. Não importa se você ficar 3 dias como quem está sepultado, quando na verdade você estava semeado. Não importa as pessoas criticando, não importa as pessoas zombando, não importa a pressão do diabo, não importa as adversidades, as tempestades. Corta a corda e vai para cima, porque quando você cortar a corda, você vai para cima e não para baixo. Algumas pessoas estão com medo de cortar a corda, com medo de irem para baixo. Quando eu decidi cortar a corda, eu comecei a ver o céu se aproximando de mim. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, que os planos de Deus, que a estratégia, que o logos de Deus são maiores e mais altos que os nossos. Mas eu sinto, irmãos, profeticamente falando, e eu estou pregando aqui para uma multidão, eu profeticamente estou dizendo para essa multidão que esses dias Deus está aproximando a mente dele das nossas. Deus está aproximando o céu da terra. Eu não sei se a terra está subindo ou se o céu está descendo, mas quando nós cortamos a corda, nós sentimos uma aproximação de céus e terra se encontram, alinhando, irmãos. Existe um alinhamento acontecendo, porque alguém decidiu, alguém na família decidiu, alguém no louvor decidiu, alguém no ministério, alguém do casamento decidiu cortar a corda. E quando a gente corta a corda, querido, se prepare, porque o elevador vai te levar para um arranha-céu que você vai chegar lá em nome de Jesus Cristo. Vá para casa cortando as cordas, vai cortando as cordas, corte a corda, não se preocupe, porque este é um comando de Deus. O apóstolo Paulo disse, como eu estou dizendo aqui, olha, corte a corda e vai dar tudo certo. Nada de mal vai te acontecer. Se você ler o texto todo, você vai ver ele dizendo isso. Nenhum mal vai te suceder se você permanecer dentro do navio. Não saia do navio, porque não existe um plano B. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo
esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você vai abraçar pelo menos o tanto de gente que você puder e dizer para eles: corte a corda, porque eu cortei a minha. Vai para casa abençoado, em nome de Jesus.